O que é o woke? E por que esse termo gera uma batalha cultural e política nos Estados Unidos? Acordei. Este é o significado literal da palavra woke, o qual é o passado do verbo wake, que significa acordar ou despertar. Recentemente, no entanto, o termo ganhou significados bem mais amplos. Na gíria norte-americana, ser ou estar woke pode indicar com quais posturas políticas você mais se identifica. No ano passado, antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em novembro, o woke e alguns outros termos tiveram uma forte presença no debate online, e de acordo com os especialistas, eles puderam influenciar significativamente os eleitores. O uso do termo woke surgiu na comunidade afro-americana. Originalmente, ele queria dizer estar em alerta para a injustiça racial. Muitas pessoas acreditam que quem cunhou esse termo teria sido o romancista William Melvin Kelley, afirmou Elijah Watson, editor de notícias e de cultura de websites de músicas norte-americanas, o Okayplayer, e autor de uma série de artigos sobre a origem do termo woke. No ano de 1962, Kelley publicou um artigo no jornal The New York Times, com o título "Se você estiver acordado, entenderá", em tradução livre, segundo Watson. O termo ressurgiu na última década, com o movimento Black Lives Matter, criado para denunciar a brutalidade policial contra as pessoas afrodescendentes. Mas, desta vez, seu uso se espalhou para além da comunidade negra e passou a ser empregado com significado mais amplo. Até que, em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou este novo significado de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Parece algo positivo, certo? Mas isso depende da pessoa a quem se faz essa pergunta. Assim, como algumas pessoas se autodefinem, dizendo ter muito orgulho de se enxergarem como alguém woke, ou atento contra a discriminação e a injustiça, outros utilizam o termo como insulto. O próprio dicionário Oxford faz esta distinção. Após a definição, ele acrescenta: esta palavra é frequentemente empregada, com desaprovação, por pessoas que pensam que outros se incomodam muito facilmente com estes assuntos, ou falam demais sobre eles, sem promover nenhuma mudança. Segundo o dicionário americano, Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal, em temas como justiça racial e social, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Ou seja, para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressoras, historicamente impostas pela sociedade. Já para outros, o termo descreve como sendo uma classe de hipócritas, os quais acreditam que são moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre os demais. Ficamos com a segunda opção, pois a cultura woke não somente pratica um ativismo e militância política cultural, sob o pretexto de uma luta social, ou diz tentar combater supostas arbitrariedades culturais e sociais. Porém, os que se consideram woke também as inventa, distorcendo fatos, notícias e informações, tentando de todas as maneiras suprimir ideais já estabelecidos, com o único intento de impor as suas famigeradas ideologias. Os críticos da cultura woke questionam principalmente os métodos coercitivos adotados por essas pessoas, quando elas acusam os outros de serem policiais da linguagem, sobretudo em expressões e ideias consideradas misóginas, homofóbicas ou racistas. Um método que vem gerando muito mal-estar é o cancelamento, o boicote social e profissional, normalmente realizado por meio das redes sociais, contra indivíduos que cometeram ou disseram algo que, para eles, é intolerável. Para as pessoas woke, trata-se de uma forma de protesto não violento, que permite empoderar grupos historicamente marginalizados da sociedade e corrigir comportamentos. Mas os críticos afirmam que o cancelamento é a correção política levada ao extremo e que ele atenta contra a liberdade de expressão e os valores culturais da família tradicional e dos valores norte-americanos. O que começou como um choque cultural foi se transformando em um enfrentamento político.
O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais, ou de esquerda, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIA+, o uso de pronomes de gênero neutro, o multiculturalismo, a vacinação, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. São políticas associadas, nos Estados Unidos, ao Partido Democrata e à ala mais liberal da sociedade. Por outro lado, uma ala mais específica do Partido Republicano, liderada pelo então empossado presidente americano, Donald Trump, acredita que essas políticas representam não só uma ameaça aos valores da família, mas também à própria democracia, que se pretenderia substituir por uma tirania woke. Nossa opinião, em consonância com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensamos assim. Já faz algum tempo que a denominada cultura woke ultrapassou os limites do ativismo e militância política, os quais já se tratavam de um determinado radicalismo ideológico. Porém, nesses últimos anos, vem alcançando aspectos semelhantes a uma seita religiosa, e vai além disso. Isto porque, até mesmo nas áreas das atividades religiosas, o proselitismo acontece com a aceitação das pessoas envolvidas, as quais, ao concordarem com as ideias transmitidas, podem aceitá-las, ou não, abraçando os novos pensamentos propostos, se assim quiserem, não sendo esse o caso da cultura woke, porque esta intenta estabelecer as suas ideologias, de maneira forçosa e obrigatória, querendo as impor para a sociedade.